Inovadora, humanizada e estratégica. É assim que a Gatas Health se posiciona no mercado de saúde corporativa. Criada por profissionais com experiências nacionais e internacionais, ela tem um propósito: trazer para o ambiente de trabalho mais saúde e mais produtividade. Para falar sobre isso, está aqui comigo hoje Karina Oliva, ela que é sócia fundadora da Gatas. Seja muito bem-vinda ao JR Business. Obrigada, Giovana. É um prazer estar aqui, falar de um tema tão sensível que pode transformar a vida das pessoas no ambiente de trabalho. Bom, antes da nossa conversa, eu vou te lembrar que esse programa vai ser transmitido na Record News. Os nossos programas ficam armazenados também nas plataformas digitais da Record. Dá para você ver, rever e, se você preferir, também dá para ouvir na sua plataforma de áudio preferida. Karina, já quero saber como que está a saúde mental nas empresas hoje. Muitas instituições procurando ajuda corporativa para isso. Tem sim, Giovana. Após a pandemia, aumentou muito a procura por saúde mental. 47% da população sofre de um transtorno mental. E 6% do custo da saúde mental representa na folha de pagamento das empresas, né? Então, hoje, as empresas estão muito mais abertas a buscar um programa de saúde mental. Elas já entenderam que a saúde mental é uma questão estratégica na empresa, já não é mais uma questão de tratar o indivíduo, e sim uma cultura na empresa que mudou. Olhar para a saúde mental já virou uma pauta contínua aí no dia a dia das empresas. Isso não é um tabu ou depende da empresa? Giovana, eu não chamaria de tabu, chamaria de estigma, porque eu acho que tabu, primo não pode casar com primo. E o estigma vem do grego, né, da Grécia Antiga, onde os ladrões eram estigmatizados, e o estigma era uma peça de ferro e fogo que você era marcado na testa. Então, essas pessoas eram segregadas da sociedade. Hoje, o estigma é um estigma invisível, que é o estigma da saúde mental. Então, as pessoas que têm uma depressão, sofrem de alguns transtornos, elas são estigmatizadas. Então, elas não assumem que têm uma depressão por vergonha, por ser uma fraqueza, por achar que elas não têm força de vontade, né? Então, esse estigma da saúde mental é muito forte. Eles atingem, inclusive, os médicos. Os médicos têm o estigma da saúde mental. Você não vê um médico encaminhar um paciente para o psiquiatra, porque psiquiatra é coisa de louco, né? E quando vão, é assim, olha, você precisa se livrar desses remédios. E isso se reflete nas empresas. É um efeito cascata. O que a gente trabalha, explica e tem uma solução, um resultado maravilhoso, é que a depressão é uma doença do cérebro, e o cérebro é um órgão. Então o cérebro pode adoecer e você precisa tratar, né? Você tem ninguém fala para uma pessoa que tem diabetes que ela vai ficar viciada em insulina. Se você tem pressão alta, você vai ficar viciado em tomar um hipertensivo. Então, o estigma da doença mental é a nossa maior luta, é onde a gente leva informação, porque só a informação baseada em ciência é que vai desestigmatizar a população, as pessoas, a área médica e, consequentemente, as empresas. Karina, em relação à depressão e o burnout, tem diferença? A depressão e o burnout, a diferença deles é que o burnout, ele se concentra no trabalho. É um esgotamento, a pessoa está esgotada, a pessoa ela ainda consegue sentir prazer durante o final de semana com a família. Os sintomas se restringem ao trabalho. Enquanto que na depressão, você tem a anedonia, que é a falta de capacidade de sentir prazer. Você não tem prazer em lugar nenhum, você pode ter tudo, estar com seu filho, no seu trabalho, você perde a capacidade de sentir prazer em todos os aspectos da vida. Enquanto que no burnout, ele se restringe ao trabalho. Então, a pessoa, no final de semana, ainda consegue ter um tipo de prazer. É um esgotamento. E onde vocês podem atuar? Você está falando que a gente atua, a gente trabalha com empresas, mas como? Como é que essas empresas chegam até vocês ou vocês chegam até as empresas? Você sabe que no começo da empresa, há 10 anos,
E o nosso maior desafio, a gente montando a empresa, eu venho da área publicitária, eu queria lançar a empresa. E meu sócio, o professor Gattas, falou, olha, Karina, sinto muito, mas aqui nós só vamos divulgar alguma coisa quando a gente tiver dado o resultado, quando tiver algum achado com uma publicação científica, por exemplo, né? Tudo o que a gente faz é baseado em ciência e resultado. Então, nosso programa é um programa completo, que ele vai desde informação contra o estigma e o preconceito, porque não adianta nada eu ter um programa maravilhoso se eu não tenho aderência. A aderência chega a mais de 80%. Então, o programa consiste num diagnóstico, num mapeamento das áreas, vendo as maiores prevalências dos transtornos por área. Nós tratamos o indivíduo, nós damos um treinamento para a liderança e para as pessoas, porque a liderança tem um maior desafio, né? Como é que a liderança lida com esse colaborador, com essa equipe, se ela não sabe identificar, se ela não sabe como abordar? Então, o programa é completo, a gente vai desde o letramento, o mapeamento, tratamento do indivíduo e treinamentos e capacitações para líderes, gestores das diferentes áreas, né? Porque às vezes eu tenho um líder de uma área operacional e eu tenho um C-level, então os treinamentos de liderança são bem direcionados para cada tipo de atividade. Depois que você termina um programa desse, a gente tem a medicina do estilo de vida, onde a gente atua na prevenção e na promoção de saúde, né? Que você consegue mudar o estilo de vida para que isso vire um ecossistema de saúde e de bem-estar. Porque, na verdade, as empresas podem ser espaços promotores ou detratores da saúde mental. Então, o nosso trabalho é transformar o ambiente das empresas em espaços promotores de saúde mental, dando ferramentas para que os colaboradores consigam administrar esse seu lado emocional. Porque a pressão e a demanda não vai diminuir, né? Ilusão que a gente acha que vai. Então, acho que a gente tem tido bastante sucesso, as empresas renovam, a gente tem uma recorrência muito grande, né? A gente tem empresas que estendem o programa para familiares e dependentes, então é bem gratificante. E dentro desse longo tempo que vocês estão trabalhando com isso, quais são as doenças que vocês identificaram que são mais comuns, mais frequentes nas empresas? Definitivamente a depressão. A depressão, dados da literatura mundial mostram que 12% da população, em algum momento da vida, vai ter um transtorno depressivo. 1 a cada 8 vai ter um transtorno de depressão e 1 a cada 5 um burnout. Isso bate com os nossos dados, com os nossos achados aqui. Então, a depressão é a grande vilã, é onde o estigma está mais enraizado. Então, a depressão, sem dúvida, é o maior diagnóstico que a gente tem encontrado. Tem alguma área, alguma empresa, algum tipo de empresa que é mais suscetível a problemas mentais? Giovana, a literatura mundial diz que as pessoas que trabalham em contato direto com o público têm uma maior probabilidade de desenvolver um transtorno mental. Mas nós somos a soma dos nossos genes com o meio ambiente. Não dá para você afirmar que a mesma pessoa, eu e você, fazendo a mesma atividade, uma vai desenvolver uma depressão, outra não. Porque a depressão é genética, em grande parte, né? Você tem os riscos ali. Então, o que a gente faz é criar condições para que a pessoa tenha um autoconhecimento, para que o líder ajude e você consiga se identificar ali para você não ultrapassar essa curva entre a saúde e a doença. E que tipo de profissional que faz esse programa? São vários profissionais de diferentes áreas ou tem um profissional que vai lá na empresa e faz esse acompanhamento? Estou aqui perguntando mesmo para entender exatamente como funciona. Maravilhoso. Esse foi o maior desafio no início da empresa, né? Você conseguir traduzir as escalas diagnósticas, validar cientificamente isso, colocar isso dentro de um software, esse software ter uma inteligência artificial que tire as redundâncias e que mantenha ainda a validação das escalas. Então, o programa ele é todo online. O Brasil é muito grande, você tem empresas no Nordeste, no Sul, então você precisa estar fazendo esse mapeamento ao mesmo tempo. Então, esse software ele faz o diagnóstico, faz o mapeamento. Nós temos uma equipe de tratamento, uma equipe própria, treinada. São profissionais altamente capacitados, com títulos de especialista, 5 anos de experiência no mínimo,
e fazem uma atualização e uma capacitação na nossa metodologia e no nosso protocolo. Isso é essencial para que a gente tenha uma unidade de linguagem, de tratamento e poder mensurar os resultados, né? Acompanhar a evolução desse indivíduo. Eu fico pensando do outro lado, uma vez que essas pessoas têm um certo diagnóstico ali, como é que vocês dão sequência aos líderes, a gestores? Como dizer, por exemplo, que uma pessoa está com depressão para um chefe? Então, as respostas, nós recomendamos que após você fazer uma campanha de sensibilização, o que a gente recomenda? Você vai lá, Giovana, preencheu, automaticamente você pode ter a sua devolutiva. Olha, Giovana, suas respostas sugerem que você pode estar sofrendo de uma ansiedade moderada. Isso é uma sugestão diagnóstica. A confirmação desse diagnóstico precisa ser presencial, apesar de que a software tem mais de 98% de acurácia. Então, dependendo da situação da empresa, nós encaminhamos a Giovana, procure o serviço de atendimento do seu plano de saúde ou dessa equipe, e nós temos a nossa também. Então, quando você contrata o programa completo, nós oferecemos o contato para que você entre em contato e agende uma consulta. Nossa primeira consulta é com o médico psiquiatra. Nós acreditamos que o diagnóstico depende do diagnóstico para você ter um tratamento, né? Uma pessoa sem diagnóstico não tem tratamento e não tem resultado. Então, nós vendemos um tratamento para a pessoa, com começo, meio e fim. Então, você fazer uma terapia, o que é super válido, mas uma terapia, se a pessoa tem uma doença, ela vai ficar fazendo terapia até quando? Né? Então, esse estigma também da terapia e da psiquiatria precisa ser desestigmatizado. A terapia é muito importante para a psiquiatria, assim como a psiquiatria também para a psicologia, né? O que você pode trazer de case para a gente entender? Assim, qual foi o mais impactante que você já viveu e o resultado que você teve? Sem dúvida foi Brumadinho. Brumadinho foi um projeto muito interessante, considerando a heterogeneidade da população. Nós, num período de 1 ano, tivemos a redução das prevalências em 50% e um retorno do investimento de 11 vezes por real investido. E nós estamos falando de Vale daí, né? Quem fez a contratação, então, foi a Vale. Foi a Vale. Outros cases que eu até vi no site, acho que é bacana a gente comentar, né? De empresas que estavam falando, poxa, eu investi tanto e o retorno foi de X% a mais. Isso é uma coisa recorrente? As empresas percebem essa diferença na produtividade desse tamanho, né? 7, 8 vezes mais do que ela investiu? Percebem. O maior custo de uma depressão, de um profissional trabalhando, é o presenteísmo. É aquele profissional que vai trabalhar, ele chega no horário, ele está lá, mas ele não produz. E quando você trata essa pessoa, ela produz muito mais, né? Você consegue acompanhar, repetindo o assessment, você consegue acompanhar a evolução dessa pessoa. Você consegue medir pelos afastamentos, você consegue mensurar a sinistralidade do plano de saúde. Então, a gente consegue, de uma forma muito exata, calcular o custo da doença mental para a empresa antes e depois do programa completo. Agora, né, aproveitando que você está falando disso, então, a mensuração dos dados que vocês conseguem a partir das empresas tem a ver com esse funcionário passa a se comportar, é isso? Também. Para você ter uma ideia, Giovana, as comorbidades. Você pega um diabético com depressão. Um diabético com depressão, ele custa 450 vezes a mais para o plano de saúde. Um diabético com depressão, ele não toma o remédio de forma certa, ele não faz a dieta, ele não faz os exercícios que precisa fazer. E assim são as doenças cardiovasculares. Então, essas comorbidades, elas aumentam o custo do tratamento, né? A pessoa com depressão, ela produz muito menos do que ela poderia produzir. E além de tudo isso que você está falando, né, que tem muito mais a ver com o diagnóstico, com o monitoramento dessas pessoas, qual que é o papel do marketing e na comunicação nesse processo?
Informação baseada em ciência. Uma informação sem vergonha de dizer que depressão é uma doença do cérebro e o cérebro é um órgão do corpo e que se você tratar, você vai ficar ótimo. Né? As empresas, tem algumas empresas que a alta liderança tem essa experiência, essa intimidade e na campanha de sensibilização dão um depoimento pessoal, falando, escuta gente, vocês não vão ser mandados embora, a lei do sigilo médico protege vocês, ninguém da empresa vai ficar sabendo, nem o colega, nem o RH, nem a presidência, vocês vão ser tratados, né? Isso ninguém vai ser exposto, então não precisa ter medo, esse programa é para ajudar e as pessoas melhoram, a aderência é altíssima e assim, os depoimentos que a gente tem, sabe, são incríveis. De fato, e Karina, eu queria entender muito assim, como é que vocês hoje se diferenciam num mercado crescente, né, de saúde mental corporativa? Nosso diferencial, basicamente, é a ciência, né? Tudo que nós fazemos está ligado a um celeiro de estudo, que é a Universidade de São Paulo. Todos os nossos colaboradores estão, de alguma forma, ligados à universidade. Nossos achados são publicados, então a gente sempre busca a ciência e compartilha com o mercado. Inclusive, nós estamos lançando essa semana a Gataz Academy, onde nós pegamos todos os nossos conteúdos e estamos lançando uma plataforma EAD, onde a gente vai compartilhar todo o conhecimento, justamente com esse propósito de melhorar a qualidade, de ajudar o estigma, levando informação de qualidade para a população, para as empresas e para todos os interessados em saúde mental. Já está no ar? É no segundo semestre? Olha, já está no ar. A gente tem aí 3 cursos, tem até alguns cursos gratuitos, mas a ideia é nós vamos colocando aí conteúdo, né? A gente tem o conteúdo de formação, você viu no nosso site, né? Nosso primeiro cliente foi o Hospital Sírio-Libanês. Nós ajudamos a fazer um curso de atualização em psiquiatria, em propedêutica, para atenção primária. Então, hoje você vê enfermeiros, cuidadores. Como é que você vai lidar e tratar de um idoso, de uma demência ou de uma crise de pânico? Então, a gente tem essa formação, essa capacitação para a área médica, para enfermeiros, para técnicos de enfermagem. A gente tem cursos e conteúdo para as empresas, para líderes, para gestores, para recursos humanos. A área médica da empresa, muitas empresas têm os seus ambulatórios, né? Então, por que não capacitar esses ambulatórios para que eles atendam os casos leves, deem sequência nos casos graves que voltam? Então, essa capacitação e atualização em psicofarmacologia é muito rica e muito saudável, porque a pessoa saiu da faculdade faz quantos anos, né? E a psiquiatria, ela acaba sendo atualizada, né? Então, a gente tem esses cursos para essas áreas. Então, a gente vai ter para profissionais, para estudantes que recém saem da faculdade. Eu acho que os psicólogos precisam muito de uma visão da psiquiatria, né? Do efeito dos psicofármacos. Então, a gente quer, de fato, tirar essa cortina que existe em psiquiatria e psicologia e compartilhar o nosso conhecimento e estar de portas abertas aí para contribuir com a saúde mental de todo mundo. Quer dizer que vocês estão contribuindo e estão focados em diferentes públicos, tanto recém-formados quanto profissionais de saúde ou que alguém queira se atualizar. Foi uma oportunidade que vocês viram ali com tanta bagagem já acumulada? Foi uma oportunidade. Nós tivemos alguns clientes importantes que nos pediam muito conteúdo para a universidade deles, né? CCR foi onde eles pediram conteúdo. Mas eles têm as pessoas nos pedágios, as pessoas que socorrem, os socorristas, né? E eles precisam de conteúdo para essas pessoas, conteúdo de qualidade. Então, nós desenvolvemos conteúdos para eles, assim como para outros clientes, e cursos e palestras, e esses conteúdos também oriundos da universidade. Nós falamos, gente, por que não? Se esse conteúdo está aqui, como é que a gente vai, né? Vamos estruturar esse conteúdo em forma de curso, um quiz, com provas, com certificado nosso. Nós não somos
uma faculdade nem uma universidade, nós vamos levar curso e ensino com qualidade, assinado pela Gataz Health. Em relação aos trabalhos híbridos, essa escala que você fica presencial e alguns dias em casa, né? Vocês têm alguma mensuração também a esse respeito? Se faz mais bem do que mal? Como é isso? Ou depende? Os dados ainda não são oficiais, né? O que a gente vê a gente tem, de um lado, uma parte desse convívio com a família, dessa flexibilização, ainda mais nos grandes centros, que você tem muito trânsito. Por outro lado, em casa, você talvez não tenha estrutura para poder trabalhar, para se concentrar. E o que de fato existe é o isolamento social. O isolamento social é o único dado que a gente tem que a pessoa adoece mais. Então é uma linha muito tênue que separa e muito delicada de afirmar. Ainda não tem nenhum estudo científico que comprove essa modalidade híbrida. Karina, eu tenho que te agradecer muito pela essa troca de conhecimento. Muito sucesso para a empresa e até uma próxima. Giovana, muito obrigada. Você não faz ideia o quanto esse espaço aqui é importante, né? Eu acho que isso faz parte de um propósito maior que a gente tem, que é tornar o diagnóstico psiquiátrico universal e acessível para todos. E vocês estando abrindo esse espaço para falar disso é um grande avanço. É muito gratificante. Muito obrigada. Já fica um convite para uma próxima. Bom, agradeço você também que ficou com a gente esse tempo todo e tenho que te dizer, essa entrevista vai na Record News, também nas plataformas digitais da Record e você pode acessar todo o conteúdo também na versão podcast. Até a próxima!